a mulher não é homem. Então você, como executiva, como uma profissional, precisa, na minha visão, saber gerenciar os partinhos, sem esquecer de você e sem esquecer das outras funções que são essenciais e extremamente significativas e importantes para a nossa vida. Não é pouco comum as mulheres chegarem na minha idade com um grande vazio. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio Mulheres do Agora, especial Mulheres no Conselho das Empresas. Eu sou a Sabrina Bezerra, faço parte do time de conteúdo aqui na Startse e hoje estou acompanhada dela, que está comigo ali desde o primeiro episódio dessa nova temporada, Fernanda Bisso. Prazer, Sá. Mais um episódio com vocês. Para quem não viu os anteriores, sou Fernanda Bisso, sócia e gerente de produtos aqui da Startse e cuido especificamente do nosso Board Program, o nosso programa para conselheiros. Então, prazerzaço falar desse tema que eu gosto tanto. Maravilha. E aqui só um spoiler, porque eu sinto um baita orgulho e você é a minha inspiração, eu sempre falo isso pra ti. Sá. Board tem NPS 10 e graças a essa liderança 100, aqui, né? NPS 100, boa. Exato, acabamos de fechar mais uma turma ontem com o NPS 100, então todos aqui, os alunos, homens e mulheres daí, né, saíram muito satisfeitos e a gente fica muito feliz, assim, porque a gente vê o brilho nos olhos, assim, o quanto faz diferença e de fato cumpre com a nossa missão, né, que é de provocar novos começos. Boa, depois, no finalzinho, eu quero que você conta pra turma que tá assistindo um pouco de spoiler, o que eles contaram nos depoimentos de ontem. Combinado, vamos Combinado? fazer suspense. Vamos fazer suspense, porque agora a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje. É ela, que tem quase 20 anos de carreira, dos quais 10 atuou como executiva de grandes empresas, assumiu posição C-Level pela primeira vez antes dos 30 anos, e também a única capixaba convidada para participar do livro Mulheres nas Finanças, ao lado de grandes CFOs do Brasil. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Sabrina. E você já fala dos 20 anos, parece até que eu sou velha, né? É porque eu comecei cedo. Mas obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, e pegando esse gancho de que você começou cedo, a gente sempre puxa aqui que ninguém melhor do que você mesma para contar a sua história. Então, quem que é a Ana? Qual que é a tua trajetória profissional com as suas palavras? A Ana eu digo ainda uma menina, sou capixaba, já morei aqui em São Paulo, inclusive, e sempre tive o sonho de ser executiva, desde a escola. E comecei minha carreira nos programas de trainee, foi quando eu vim morar aqui em São Paulo, e foi um grande marco porque os processos eram muito concorridos, imagino que ainda hoje são, e comecei a carreira que eu desejava, e apesar de rápida, a carreira teve vários desafios. E foram esses desafios que me trouxeram aqui e a essa posição hoje de mentora, de conselheira, e inclusive de empreender na área de mulheres, de desenvolvimento de mulheres. Então, a Ana é uma pessoa dedicada ao desenvolvimento humano, mãe do Arthur também, de 7 aninhos, eu sempre falo que é o meu grande e maior projeto, o meu amor, e uma entusiasta das mulheres. Então tá no lugar certo pra gente bater Que esse bom. papo e quem sabe ajudar mais mulheres a galgar essas posições de liderança, especialmente chegando ali no topo, que é essa questão do conselho, né? Hoje a gente sabe que essa posição ainda é pouco representada, né, pelas mulheres, e a gente depois vai querer que você traga um pouquinho de números, que eu sei que você é grande entusiasta, então não fala nada só da cabeça, né, do achismo, mas realmente se baseia em relatórios. A gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores e quero saber um pouquinho de como é que tá esse cenário. Combinado. Boa, você comentou que sempre teve o sonho de ser executiva, Ana. Por quê? Quando eu estudava ainda, né, no segundo grau, os meus amigos, eu estudei na época a única escola de elite no Espírito Santo, e os pais dos meus amigos todos eram executivos. Eu era uma menina de classe média,
né? Meus pais faziam um esforço hercúleo para eu estar ali. E eu vi a vida daqueles amigos, dos pais. Eu falei, gente, eu quero isso para mim. Por isso eu fui fazer administração, prestei os programas de trainee e fui trilhando essa carreira dentro do mundo executivo até o ano passado, quando aí eu quis empreender. Acho que nós mulheres não somos muito estimuladas a arriscar, pelo menos não éramos, porque hoje o empreendedorismo está muito forte. Estatística, já 33% dos CNPJs que existem no Brasil são liderados por Que mulheres. legal. Então, assim, houve de fato um movimento diferente, mas a minha geração ainda de mulheres e as gerações anteriores viam mais na carreira, dentro de empresas, como a possibilidade de ascender profissionalmente e até socialmente em função dos frutos do trabalho. Então, esse era como eu via a possibilidade de crescer e ter aquela vida também. Maravilha. E aí você conseguiu isso muito nova, que eu acho que vai contra as estatísticas, né? Porque além de ter poucas mulheres ali no alto escalão, o fator de idade também é algo, poxa, antes dos 30 anos, é muito nova, é muito jovem. Como que foi, assim? Como que você conseguiu chegar lá tão nova? Acho que o pulo da gata foi porque eu aprendi qual era o mecanismo. Quando eu passei no programa de trainee, eu fui nós fomos 50 selecionados de 50 mil candidatos. E naquele momento, eu sempre fui boa aluna, mas naquele momento eu tinha um carimbo. Ela é boa, 0,1%. Vim para São Paulo, para o mercado financeiro, que eu ainda jovem, inocente, não sabia o quanto era masculino, machista. E apesar de estar performando, de me dedicar muito, eu tive o meu primeiro feedback sobre a minha roupa. Qual era o problema da sua roupa? Era muito feminino. Você precisava de usar mais cinza, mais preto, marrom, ainda mais São Paulo. E nesse momento, eu pela primeira vez experimentei aquela síndrome da impostora. Tô no lugar errado. Não tô no lugar errado. Se essa tivesse sido a reflexão, tava bom. Não, eu não sou boa. Como eu não vi isso? E nós mulheres, aí a gente vai puxar sempre a reflexão, nós mulheres duvidamos mais da nossa capacidade do que os homens. 70% das pessoas que têm síndrome do impostor são mulheres, e por isso a gente costuma falar síndrome da impostora. Só que eu nunca me permiti murmurar muito tempo, sofrer muito tempo, ou ficar no mesmo lugar por muito tempo. E aí eu entendi que o problema não era eu, mas o lugar certo, que foi o que você colocou. A capacidade estava toda dentro de mim. Eu tinha chegado até ali. Eu tinha me destacado entre 50 mil pessoas. A única capixaba. Mulher, a maioria da turma eram homens engenheiros, mesmo sendo mercado financeiro. E aí eu decidi mudar de empresa e ir para o lugar que realmente me desejava. Então foram 2 ensinamentos e para mim só faltou um terceiro para eu entender e aí acelerar a carreira de vez. Primeiro, se autoconhecer e fortalecer minha autoconfiança e basear minha carreira nos meus talentos, o que sou boa. Se você não acha, empresa, mercado, que o meu feminino não é bom ou não é suficiente, o problema não está em mim, mas está no lugar que eu estou. Então, eu preciso estar no lugar certo. Então, com essa autoconfiança, eu vou para o lugar certo. E aí são os 2 pilares que eu acho importantíssimos, que eu defendo e que toda a minha metodologia é baseada para você acelerar a carreira. E o terceiro foi o network. Porque quando eu entendi isso e estava no lugar certo, eu brilhava. E ao brilhar e tendo um network qualificado, mais pessoas viam. E aí os convites vinham, e aí as promoções vinham, e aí isso aconteceu repetidas vezes. Em 2, 3 meses eu mudar de cargo, mudar de empresa com convites, às vezes 2, 3 vezes maior de remuneração e por aí vai. Então, o início da carreira foi derradeiro para que isso acontecesse de forma acelerada, ser a diretora pela primeira vez antes dos 30 anos e construir uma carreira antes dos 40 que me permitiu ter liberdade, inclusive, de empreender e segurança, essa confiança para empreender e ir para posições de conselho. Legal. Eu já fiquei curiosa com uma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui, já mexendo na nossa pauta que é programada, vamos lá.
A gente falou de coisa boa, assim, né? Das oportunidades que surgiram. Queria saber dos desafios que você passou, assim, principalmente considerando as posições mais altas. E aí, já fazendo um paralelo para quem tá ouvindo a gente, assistindo, sabendo que você mentora muitas mulheres, quais são os desafios mais comuns que essas pessoas sofrem? Assim, quais são os relatos que você ouve com mais frequência? Acho que o principal foi o que eu aprendi logo cedo, da autoconfiança. Então, a maioria das mulheres, quando já estão em posição de liderança e vêm para ser mentoradas, para serem promovidas, para dar o próximo passo, porque estão se sentindo estagnadas ou demorando a fazer o movimento, a autoconfiança delas está abalada e isso vem da baixa consciência dos seus talentos, das suas forças. Então, esse é um ponto. Segundo, e eu me perdi, né? O TDAH atacou, me volta. Os Os desafios mais desafios. comuns. Então, esse desafio. Primeiro da Isso. autoconfiança. O segundo veio, inclusive, em função da autoconfiança, que é de comunicação. Por muitas vezes nós temos receio de colocar o que realmente pensamos pelo desejo de agradar, pelo desejo de pertencer. Uhum. E aí vem o terceiro. Esse desejo de pertencer normalmente reflete em tentar parecer com os homens. E aí a gente vai falhar miseravelmente, porque nós não somos homens. E os nossos pontos fortes vêm exatamente do gênero, da intuição, da visão sistêmica, da empatia, da escutativa, que eu acho, inclusive, fundamentais para a posição de conselho. Uhum. E a gente se perde nisso. Então, esses 3 pontos são, de fato, desafios. E na minha carreira, isso refletiu e reverberou, principalmente porque eu passei por ambientes bastante tóxicos, machistas e competitivos. E aí, quando eu, por exemplo, quis agradar, não quis errar, porque a gente tem um receio enorme de errar, e a gente vai falar sobre isso, de conselho sobre inovação, tentando agradar, tentando não errar, eu entrei numa roda viva e cheguei a ter um burnout. Cheguei a pensar em parar de trabalhar. Eu que desde nova sempre quis ser um trator, sou um trator, né? Sempre quis ser executiva. Então, assim, os desafios não foram poucos. E aliado a isso tudo, por ser mulher, e a maioria de nós temos o desejo da maternidade, eu também tive, e isso acelerou a crise do burnout e reverberou em mudanças em toda a minha carreira, na forma como eu enxergo, inclusive, a carreira e como eu organizo isso na minha vida. Então, mais um parênteses para essa questão da maternidade, porque eu sou mãe recente, falei no último episódio, 9 meses, tenho a minha filha agora. Mas e eu queria... Obrigada! E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi para você essa questão de, né, ter essa pausa aí quase que obrigatória na carreira, seja no CLT ou na sua vida autônoma. E que dica que você daria para quem está passando por isso, já me incluindo aqui? A gente está num momento, eu sempre falo pendular, sabe? O pêndulo vai para um lado, para o outro, e a gente saiu de uma mulher que ficava em casa, ligada às tarefas de cuidar da família, submissa, e foi para um outro extremo de extrema independência. E aí tentando parecer com o homem, ocupar o lugar do homem. A mulher não é homem. Então você, como executiva, como uma profissional, precisa, na minha visão, saber gerenciar os partinhos, sem esquecer de você e sem esquecer das outras funções que são essenciais e extremamente significativas e importantes para a nossa vida. Não é pouco comum as mulheres chegarem na minha idade com um grande vazio. Eu trato de mulheres. Uhum. Porque ou eu foco muito numa coisa ou em outra. E nós não precisamos escolher entre vida pessoal e vida profissional. A gente precisa aprender a conciliar isso. E como eu concilio isso? Aprendendo a priorizar e deixando de tentar ser como os homens. Homens trabalhar 12 horas por dia ainda faz mais sentido, porque, por exemplo, segundo o IBGE, mulheres se dedicam
duas vezes mais do que o homem para casa. Então, a gente ainda tem essa tarefa. E eu acho louvável, eu acho que a gente tem características que realmente são femininas e a gente cuida bem da casa. Isso faz parte até do nosso autocuidado. Não acho que deveríamos deixar de ter. Mas aí a gente quer fazer tudo. E tentando ser a Mulher Maravilha, a gente entra numa crise de burnout, a gente sente o vazio. Foi o que aconteceu comigo. Então, para você e para todo mundo que está tendo filho, que deseja ter filho, ou que já está nessa espiral maluca, olha para dentro e usa os seus talentos, a sua feminilidade para priorizar e trabalhar de forma inteligente. Não é sobre trabalhar 12 horas por dia, é sobre o resultado que a gente entrega. E às vezes eu trabalhei 2 horas e eu entreguei muito mais. Nesse início de ano, eu sou diretora executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Finanças é um mundo masculino, eu sou a primeira diretora executiva mulher e eu não estava dando conta. Fundei uma outra empresa, várias frentes de trabalho, e aí eu chamei o meu presidente e vice e falei, eu sou a terceira na linha e tenho 9 diretores abaixo de mim. Fizemos uma reunião e aí ao final da reunião eu falei assim, eu queria conversar uma coisa séria com vocês, eu não estou dando atenção ao instituto que eu deveria dar e se vocês desejarem eu estou colocando o meu cargo à disposição. Aí você fala, você tá doido, gente, não aceita. Mas por quê? Porque nessa meia hora que a gente teve de reunião, você trouxe 2 soluções fantásticas. Não é sobre o tempo que você está dedicando, a coisa está rolando. Agora, isso que você trouxe é estratégico e é o pulo. Então, eu, por exemplo, o que foi? Uma das coisas é trazer um novo diretor comercial. Esse diretor comercial, a gente vai fazer um evento, nós captamos 3 vezes mais de patrocínio do que era a meta. Entende? Foi uma reunião de meia hora. Foi a relação que eu tenho com essa pessoa de confiança, que ele aceitou o meu convite prontamente e nós trouxemos um resultado 3 vezes maior. É isso. Não é trabalhar 12 horas, não é ser como homem. Então, é um pouquinho do que eu acredito, de como eu venho vivendo, e não só no discurso, na prática. E o que as pesquisas mostram, né? Ana, antes de a gente pular na nossa pauta principal e entrar de cabeça em conselho, eu não queria perder esse gancho da pergunta da Fê, que é sobre os desafios, né? E aí você falou, poxa, os desafios que eu mais vejo é ali o de autoconfiança, de comunicação, o desejo de pertencimento. E aí, quando a gente fala desses desafios, tem uma outra coisa lá do começo da nossa conversa, que é a síndrome do impostor. Quando existe o fenômeno do impostor, que é quando não é uma síndrome da mulher, mas é quando o entorno causa isso nela, fica muito mais difícil. Então, supondo que essa liderança tem pares ali que não dão voz a ela, é óbvio que ela não vai se sentir à vontade e não vai ter uma boa comunicação, porque ela não está à vontade, ela não se sente pertencida mesmo. O problema não está nela, o problema está ali nas pessoas que estão naquela sala, está na cultura da empresa. E aí, como que você enxerga isso? Porque deixa de ser um desafio que é da mulher e passa a ser um desafio que é muito maior do que isso e que não está no controle dela. Vou fazer só uma pequena correção. Ainda assim é problema dela, porque ela se permite ficar ali ou não. Sempre foi o que a gente começou conversando, né? Do lugar. Sempre é sobre a minha escolha. Ah, o outro é assediador, porque nesse caso, muitas vezes, a gente vive assédio moral. É quase que o sistema querendo expulsar a gente. Vocês já ouviram falar que homens normalmente não terminam relacionamentos? Eles dão motivos pra gente terminar? Sim. É o que a organização faz nesse caso. É que os pares fazem. Eles não têm coragem. O machismo, ele é cruel. Covarde. É covarde. Porque ele não fala, você não é boa e não te quero aqui, ou você é boa e eu não te quero aqui porque você me agride, porque eu tenho medo de você. Ele vai te tolhindo. E aí cabe a gente aceitar ou não, se posicionar. E se ainda assim não acontecer, inclusive sabendo que ao se posicionar você pode ser sim, sofrer consequências, mas está disposta a isso, escolher entre ficar ou não. Mas percebe tem uma que está comigo? Sim, mas tem uma outra questão. O mercado ele não é tão fácil para mulheres, ainda mais em posição de liderança. É complexo, é difícil. E aí, como que ela toma essa atitude? Eu acho que o mais difícil é saber se é a hora de batalhar
ou de mudar a rota, sabe? Como é que eu olho para o ambiente e eu identifico se, na verdade, eu deveria conquistar meu espaço aqui e tomar esse meu lugar que talvez seja meu por direito, mas que as pessoas não estão querendo dar esse espaço por mérito, ou seja lá qual for, ou se não, se de fato esse ambiente é muito hostil e eu poderia estar num lugar que me promova. É que é uma linha tênue entre teimosia e esforço, Exato. né? Primeiro, volto lá para se autoconhecer. Eu sou capaz? Eu tenho todas as ferramentas? Os meus talentos, de fato, são diferenciais para esse negócio, para esse ambiente? Eu posso agregar? Posso. Agora, eu estou disposta a essa batalha? Tô. Eu quero isso. Nesse lugar, eu posso transformar, eu posso construir um legado e eu vou galgar por isso. Ou não estou disposta, porque às vezes eu não estou disposta, tá tudo bem, tem até espaço. E se eu estou disposta, aí qual a estratégia? Porque nem sempre é bater de frente. Botar os 2 pés no peito, eu acho que dificilmente é a melhor estratégia. Aí a gente precisa ser inteligente. E nós somos. É articular, é criar alianças, porque nem todo mundo é contra a gente, nunca é. Então, daqueles, sei lá, eu sou diretor e tem mais 5 diretores. Daqueles 5, quais que são meus aliados e que eu vou me aproximar, ou que não são e que podem ser? Eu vou me aproximar. Quem mais influencia na decisão que eu vou me aproximar? O que está sendo usado contra mim que eu vou fazer menos? Ou o que o outro ou os outros fazem que é enaltecido que eu vou fazer mais? E não ter medo também de se posicionar, de em alguns momentos, por exemplo, eu já participei de reunião que eu dei uma sugestão, fui solenemente ignorada, não deu 5 minutos depois, maravilhoso, um deus do Olimpo, o alecrim dourado. Parafraseou. Aí todo mundo, uau! Eu falei, Gênio. um gênio. E eu falei, gente, que bacana que vocês gostaram da ideia. Realmente é fantástica. Foi o que eu acabei de dizer e fico muito feliz que vocês concordam. Obrigado. Acho que fulano percebeu que no momento vocês não entenderam, conseguiu talvez se expressar melhor do que eu. E nós aprovamos. Nossa, estou muito feliz. Que bom, vamos lá. Sabedoria. Eu poderia, igual uma criança mimada, bater. Mas eu fui feito, eu falei, vocês. Não. Então, essa sabedoria, desde que você tenha decidido de fato que isso vale a pena e que é ali que você quer construir. Cuidado com a teimosia, só esse ponto. E aí, assim, é só vivendo, né? É difícil dizer, né? O que é teimosia e o que não é, tem que sentir. Maravilha. Quer puxar, Fê? Eu queria agora trazer um pouquinho de dados para quase chegar em conselho, mas falar um pouquinho daquilo que você disse de liderança, né? Que a gente ainda tem um gap entre as mulheres que estão assumindo liderança e os homens, e também falar do pós, né? Que mesmo depois de assumir, o que acontece com elas depois que elas assumem, que também fala um pouquinho da sua própria história, né? Então, se puder trazer um pouco aí de dados e informações dos relatórios que você tem visto e o que isso tem repercutido, assim, né? Em termos da sua prática ali enquanto conselheira, enquanto pessoa que está sempre junto das mulheres. Primeiro que só reforça a minha crença de que eu preciso trabalhar com isso. A minha crença não, a minha verdade. Porque os dados também provam que quanto mais diversas as empresas, a sociedade, mais lucro a gente gera, mais prosperidade social e econômica. Mas não comentei com vocês, não sei se todo mundo conhece o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, foi de uma mulher, a Cláudia, e ela mostrou o gap salarial entre homens e mulheres. Deixou de ser o que a gente já via, já sabia, que era, né, tácito, virou de fato estatística e ganhou um Prêmio Nobel. Nós mulheres, quando decidimos engravidar, não é nem quando a gente engravida ou quando nasce, quando decidimos, já começamos a desacelerar a carreira. E ainda assim, ao longo da nossa carreira, o gap é muito grande. Em função disso, muitas mulheres decidem seguir, disso e de várias outras coisas, né? Decidem seguir carreiras diferentes e por aí vai. Pois bem, mesmo eu decidindo ser executivo, além da diferença salarial entre homens e mulheres,
Como nós vivemos num sistema que tenta nos tolir, a cada uma mulher promovida à alta liderança, 2 pedem para sair. Ou seja, estamos avançando, mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho, mas nos níveis, mais na base da pirâmide. Quando vai para cima, a cada uma, 2 pedem para sair. E também tem um outro que você falou, né? Que cada 100 homens que são promovidos, apenas 87, é isso? Isso. E aí, em paralelo, eu não só tenho a saída de mulheres, para cada 100 homens promovidos, só 87 mulheres são. Então, eu tenho 2 vezes esse gap, percebe? Eu tenho aí 13 homens sempre sendo a mais, e ainda dessas 87, 2 saem. Então, quase 170. E quais são as razões dessa saída? Assim, a gente chegou a ser mapeado isso? Sim. O primeiro é o próprio sistema, as mulheres não estão felizes com isso, elas de fato sofrem um assédio moral, a pressão, a sobrecarga. Não é raro eu receber, e eu já passei por isso, de um desgaste emocional, físico, mental muito grande. Além disso, nós temos procurado mais liberdade para lidar com a família, com os outros afazeres, com tudo que... Nós somos múltiplas, não é só sobre carreira. Então, as mulheres também têm buscado mais liberdade e mais autorrealização. Porque quando eu estou dentro de uma empresa, e aí eu tenho, por exemplo, estou numa empresa que nós éramos, na época, quando eu saí, 17 sócios, 3 mulheres. A nossa voz é muito abafada. São 14 homens pensando diferente, com desejos diferentes, e aí é mais difícil, mais desafiador eu implementar o que eu acredito, e foi por esse motivo, um dos motivos que eu escolhi sair. Então, normalmente, esses são os principais. E aí o gap, apesar de estarmos avançando, ainda continua aumentando. Ana, e aí só pegando o gancho em relação a isso, a gente vê também alguns casos de, por exemplo, posições de CEO. A maioria das mulheres, tem algumas pesquisas que mostram, elas são convidadas quando a empresa está muito ruim, quando a empresa está em crise. Foi o caso do Twitter, por exemplo, quando a Linda assumiu. E aí tem ali por trás de que não foi batido, as pesquisas trazem os 2 lados, que é, poxa, essas mulheres elas são puxadas. E aí a primeira provocação é, de um lado, porque ela é muito mais inteligente, muito mais ágil, sabe lidar muito melhor em crise do que um homem. Porém, por outro, se a chance der errado, a culpa foi dela. E aí esse embate surgiu, não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas eu quero ouvir como que você enxerga esse cenário. Eu acho que o caso da Linda, por exemplo, que quando assumiu ali o cargo de CEO do Twitter, pode ser um bom gancho para você. Acho que é quase que é um tudo ou nada. E, no fundo, eu acredito que a decisão é com base na competência. Mas tem até uma torcida para não dar certo. Eu não sei dizer qual é a predominância das escolhas, porque isso é muito sobre o inconsciente de quem está tomando a escolha. Mas que a gente é mais capaz em uma série de coisas, e em cenário de crise, nós conseguimos gerenciar isso melhor, isso eu não tenho dúvida. Agora, o motivo das decisões, eu realmente não sei te dizer. Assim como as pesquisas não são, né, taxativas, mas eu tenho uma impressão que... vamos lá, vamos deixar ela. Sabe, na minha carreira, algumas vezes... você quer fazer isso? Tá, vai, faz. Sabe? Infelizmente.
Ok, e aí pegando esse gancho e entrando na nossa pauta principal, a conversa tá boa e já se passaram aqui cerca de 20 e tantos minutos já. Como passa rápido, né? Conversa boa, vai Então que vamos vai. lá, falar de conselho. Vamos falar Vamos de falar de conselho. conselho. Eu queria que você contasse um pouco da tua experiência. Como que foi essa transição? Como que foi chegar lá? Como que é a rotina de uma conselheira? O que que faz uma conselheira? Eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Ne Virar conselheira, ó, é engraçado, quando eu vim para São Paulo como trainee, eu ficava numa área bastante estratégica e ligada à presidência e sempre com inputs do conselho. E eu falava assim: "Gente, eu quero ser conselheira quando eu crescer", porque o cara vem aqui uma vez por mês, fica meio período, chega de helicóptero com toda a pompa e circunstância, trabalhava num grande banco, ganha muito dinheiro por meio período de trabalho e me dá trabalho por 6 meses. Começou assim o desejo. Bem, e aí eu fui, crescendo na carreira e sempre fui uma pessoa, acho que vem até da minha criação, e hoje eu vejo isso, algumas pessoas até criticam que o meu Arthur, ele é muito perguntador, e tanto eu como a mamãe, nós explicamos tudo para ele. E semana passada, retrasada, minha tia falou: "Vocês explicam muita coisa para ele, ele não consegue entender". Eu falei: "Ele entende tudo". Ele é uma coisa. E eu acho que isso vem da criação, que a gente vai explicando, ele vai aumentando a complexidade intelectual dele, e eu acho que isso também vem da minha mãe, de me explicar. Então, eu sempre fui questionadora, eu sempre tive uma visão ampla das coisas, mais estratégica. Tanto que eu vi a estratégia de crescimento muito cedo, eu consegui ter essa percepção muito cedo. Então, como eu sempre me posicionei e sempre tive essa visão estratégica, na minha primeira posição de diretoria, eu fui convidada. Já havia diretores dentro da companhia que não eram conselheiros e eu fui convidada a fazer parte do conselho. Então foi algo natural, mas natural em função do meu posicionamento intencional e estratégico de contribuir com visão de longo prazo, com criticidade e não me calar e dizer de fato o que eu pensava. E aí eu cheguei no conselho pela primeira vez. E isso foi reverberando em função do meu network. As pessoas sabiam o que eu fazia. Eu também não cometi o erro que muitas de nós cometemos de ter receio de falar das nossas conquistas, dos nossos méritos. Então eu comentava, não o conteúdo do conselho, mas o que eu fazia, onde que eu estava. Então, por exemplo, quando eu tive o burnout, eu não estava ainda preparada para voltar, mas de tanto baterem na minha porta, eu assumi uma posição, por exemplo, de conselho. Eu voltei para o mercado depois de 2 meses, já como conselheira dentro de uma empresa. E aí coloquei uma consultoria, uma pessoa minha para... Nunca tinha tido consultoria e já botei uma pessoa, entrei com posição de conselho, revendo a estratégia da empresa. Então, a posição de conselho aconteceu naturalmente, mas em função dessa construção de carreira e de olhar estratégico e de longo prazo. E para me aprimorar, foi sempre entendendo o contexto, e aí eu acho que é um outro ponto forte que eu tenho, é de aprender muito rápido as coisas. Então, eu entendia muito rápido o negócio. Eu, há alguns meses, participei de uma rodada de conselho de várias empresas diferentes, né? E eu, como conselheira de várias empresas. E depois dali, fui contratada por uma outra empresa que tinha esses clientes, CEO de algumas empresas, jovens empresários e por aí vai. E aí, depois disso, uns 2, 3 me pediram proposta para ir entrar para o conselho deles. Porque mesmo num primeiro momento, eu fazia muita conexão rápida e conseguia contribuir. Caramba, era isso mesmo e tal. E da onde vem isso? Não é só porque eu tenho uma complexidade intelectual, talvez tenha sim, mas por repertório. Eu sou muito curiosa, eu viajo muito, eu amo viajar. E viajar não é só prazer, lazer, traz ferramental. E aí eu falo que roda um algoritmo aqui com todo esse repertório que me faz ter mais contribuições. E aí, com esse ferramental já existente, eu fui me aprimorando e aí sempre tendo esse olhar de longo prazo, de posicionamento e de me preparar. Porque como que você agrega mais? Com preparação, não pode ser, o conselho não pode ser só feeling. Claro que tem. E esse é um ponto forte de nós mulheres, intuição, feeling. Mas feeling e dados, aí, meu amor, explode, né?
Mas essa é uma história, assim, muito única, né, muito original, mas ela não é tão frequente. A entrada em conselho, até pelos relatos das pessoas que estão aqui, ela não é trivial, né, não é assim: "Ah, estou como diretora ou como um eventual C-level, pois logo receberei um convite para compor um conselho". E falam que esse primeiro convite é o mais difícil e é o que vai te dar entrada em outros conselhos, né. E aí pensando em quem está assistindo e que almeja isso, o que você falaria para movimentar, assim, qual que é a talvez competências ou atributos, enfim, o que você daria como dica já pensando em quem está aqui acompanhando isso para fazer esse salto? Não acho que são atributos. Atributos a gente já tem. Se você, por exemplo, já está numa posição diretora, você já tem esses atributos. Eu acredito piamente que a capacidade já está dentro da gente. Uhum, Muitas vezes a aprimorar, mas 90% está aqui. uhum. É posicionamento, é network. Porque quando eu falei que no burnout eu em casa, as pessoas batiam na minha porta, é porque eu era vista. É que as pessoas sabiam o que eu fazia, dos resultados que eu entregava, de quem era a Ana, sabiam onde me achar. Uhum. Então, é muito mais sobre, se você já está lá, você está basicamente preparada. Claro que fazer um curso de conselho é importante, ouvir outros conselheiros, se desenvolver. A gente vai morrer. Essa é a nossa função na vida, se desenvolver e crescer. Mas se posicionar, as pessoas saberem desse desejo, saberem dos resultados, de como você pode agregar, eu acho que é o ponto principal, e aí a coisa acontece de fato mais natural. Até para o convite, para esse primeiro convite, eu vou te convidar, Fernando, se eu não Nem vejo sei esse quem você desejo, é. se eu nem te conheço, Uhum. se você está lá focada só na sua empresa, Fazendo tão bem seu trabalho, né, mas ninguém sabe. entende? Então, ó, quem tá ouvindo aí, assistindo, das 3 convidadas mencionaram o networking como uma das grandes questões para conseguir. E não é o que as 3 convidadas acham. Pesquisa de Harvard de 2022. Vamos arredondar. 90% do nosso resultado de carreira vem de network. Não é a Ana, não são as 3. É Harvard, é pesquisa. De alguma forma vem do network. A posição de conselho também, não é diferente, sabe? Maravilha. E Ana, quais foram ali os principais desafios que você enfrentou na posição de conselheira? Boa. O conselho é uma instância acima da diretoria. Uhum. E a diretoria normalmente é drivada aos resultados de curto prazo. Ela é cobrada, tem as metas de curto prazo. E o conselho, a principal função dele, na minha visão, é a sustentabilidade do negócio. É retorno dos acionistas e sustentabilidade do negócio. E sustentabilidade não vem do curto prazo. Uhum. Então, convergir interesses, para mim, é o grande desafio. É convencer o corpo diretivo que aquela estratégia é boa e que eles são capazes de entregar as duas coisas, o curto e o longo prazo. E não só capaz do tipo, tapé nas costas, você consegue, mas também trazendo solução, trazendo ferramenta, trazendo apoio, muitas vezes até mentorando no dia a dia, porque os desafios são inúmeros. Então, essa convergência de curto e longo prazo, que eu acho que é o grande desafio e que os conselhos precisam se comunicar. Não é porque eu estou acima que eu sou o dono da lei, da verdade, absoluto, porque a coisa acontece se na execução, né? O resultado que eu almejo aqui só vai acontecer se a execução também for primorosa, for alinhada. Eu sempre conto uma história, lá no Espírito Santo a gente come muito caranguejo, tem manguezal, e Vitória, a capital do Espírito Santo, foi construída em cima de um manguezal. E vocês já viram emaranhado de caranguejo? Não. A gente, quando vai comprar, fazer caranguejado, você compra na feira, o caranguejo é um monte de caranguejo amarrado entre eles, jogado no chão. E o emaranhado não sai do lugar. Porque, não sei se vocês sabem, cabeça do caranguejo como é, nem vou pular. Cada caranguejo está puxando para um lado. E por isso eles não saem do lugar.
Se todos combinassem irem para o mesmo lado, Eles iam. iriam. Então, o conselho e corpo diretivo tem que estar no mesmo lado. E como eu consigo isso? Com comunicação transparente, com empatia, com escutativa, escutando também os diretores e criando elos de confiança para essa construção do futuro que se deseja. Esse gancho eu não vou poder deixar passar, sabe? Porque o Manda que ela bala. falou aí tem tudo a ver justamente com a origem do nosso programa de board, que é justamente pensando nessa questão da ambidestria, né? Como eu olho para o meu curto prazo, garanto a minha receita, né? Me sustento, mas uso isso para subsidiar justamente o longo prazo, ou seja, a minha sobrevivência, né? Qual vai ser a próxima curva, a próxima onda, o próximo negócio, enfim, que vai garantir com que eu viva e com que eu me perpetue ao longo do tempo. Não foi combinado isso. Se fosse, não seria tão bom. Então, quando a gente pensa no curso da Startse, a gente olhou, né? Obviamente que não dá para a gente ignorar concorrentes, porque tem concorrentes com nome bastante tradicionais também no mercado. Mas a gente queria fazer algo que fosse realmente até autoral nosso. E a Startse tem esse DNA de inovação, né? Então, não dava para fazer um curso de board que, por definição, ali tem um aspecto muito tradicional, sem considerar o que a gente chama do motor 2, né? Que a ambidestria é o motor 1, que me garante o curto, mas que olha justamente para o longo, pensando nessa sustentação aí. E aí, então, só para quem está ouvindo, e aí a Sá já tinha puxado isso, falar aqui um pouquinho do nosso programa, que tem 8 dias, mas são 3 encontros presenciais aqui na Startse, que acontece ao longo aí de 5, 6 meses. A gente tem uma turma começando, uma fechamos ontem, né, que a Sá comentou, mas a gente já tem outra começando esse mês ainda, em agosto, tem mais uma começando em novembro, e ano que vem é isso, o futuro a Deus pertence, né, porque se continuar nessa levada, tenho certeza que a gente vai ter ainda mais demanda. Mas é um curso muito completo, porque além dos encontros presenciais, todas as aulas que a gente considera básicas, vamos falar assim, então, sou da área de marketing, por exemplo, no meu caso, sou publicitária, não tive tanta convivência ali com finanças, mas é uma questão super importante para quem está em conselho, né, fazer um balanço, saber de EBITDA, de margem, lucro, então, a gente tem essas aulas online que vão dar todo esse apoio aí para os conceitos que são mais básicos, e aqui a gente deixa as questões mais estratégicas mesmo. Enfim, falei um pouquinho aí do board, mas voltando... não, você prometeu que ia contar um pouco dos depoimentos, o que a turma falou ontem, o que eles acharam do programa. Não spoiler. Vamos lá, então. Eu acho que o grande diferencial também, né, além dessa questão da ambidestria, O que eles falaram? são as pessoas que estão aqui, que fazem esse programa acontecer. Porque, no fim das contas, é tudo sobre pessoas, né? Então, quem está aqui são justamente conselheiros de grandes empresas, né? Então, que tem essas horas de voo aí. Então, 2 das convidadas que vieram aqui, né, que vocês conheceram, a Vanessa Pinsky, a Rosana Sadir, vai vir a Rosana Pádua também, e esse é do time das mulheres. Mas, além delas, a gente tem o Carlos Júlio, que é o nosso mentor super consagrado aí, a gente tem o João Cox, a gente tem, enfim, tem um timaço aqui. Vou deixar depois a landing page, né, o nosso site do board, porque lá tem todos os professores, e no primeiro encontro, que na verdade é uma noite, a gente sempre traz um convidado especialíssimo de mercado. Então, por exemplo, a última turma veio o CEO da Natura, Fábio Barbosa, fazer uma aula magna aqui pra gente e compartilhar conhecimentos, assim, de vida, né, que não é uma aula, né, não é um framework, conceitos, assim, e que eu acho que são as histórias, na verdade, mais inspiradoras, quando elas contam o que viveu, assim, os aprendizados e tudo mais. Então, entre tantos comentários, acho que um que se repete muito é justamente essa questão de quem faz ele acontecer, né? Que, falando dos currículos, de como esses professores, eles são realmente expert naquilo que eles se propõem a compartilhar. E não são nem professores, né? Porque, na verdade, eles têm outras carreiras, eles vêm aqui mesmo para compartilhar e para trocar. Mas essa questão também, que é muito mencionada, justamente da atualidade, né? Atualização do curso. Então, a gente não está falando só de um balanço financeiro ou de uma jornada de clientes, enfim, a gente consegue
conduzir aí essa jornada de 3 encontros de forma a permear esses 2 motores. Então, o motor 1, que me garante no curto, mas também olhando para o longo prazo, falando de inteligência artificial. Então, a próxima turma da semana que vem, encontro 2, uma tarde inteira com o Cruel. O pessoal daqui vai sair daqui... Nossa, com assim, a cabeça explodindo. exato, mas é um pouquinho disso. Acho que passei no geral, assim. Boa. Bora voltar? Vamos lá. Você E ia você fazer uma pergunta. Vamos lá. Voltando. Então, você falou muito dessa capacidade ambidestra, né? Que você precisa permear tanto os acionistas aí, quanto a diretoria, mas garantir a sustentação. Eu queria saber se você tem um hack para fazer isso, assim, porque a gente pode falar de ferramenta, pode falar de receita, mas assim, o que é que você olha? Onde é que você vai buscar isso para conseguir agradar e não agradar, né? Mas garantir mesmo esse resultado de curto e essa perpetuidade no longo. Garantia não tem, né, meu amor? Se fosse assim, né, era Tava só fácil. by the book e, né, uma receita de bolo. Mas você falou antes que é tudo sobre pessoas. Uhum. Resultado é sobre pessoas. Então, essa relação verdadeira humana, esse olho no olho, transparente, às vezes até falando o que eu tenho certeza, Fernando, que você não vai concordar, que você não vai gostar. Mas quando eu abro tudo para você, e eu acredito nisso, tem pessoas que a estratégia é não abrir, né? A minha não é essa. Eu falo assim, negociar preço, vou lá comprar uma coisa. Fabrício, olha só, eu só tenho 100. E é verdade, eu não tô manipulando aqui, é isso. Se você pode, sabe? Eu vou com tudo e com muita verdade. E as pessoas veem a verdade. E aí eu construo lá não só network, eu não construo só uma relação, eu construo aliados. Então a intenção é sempre genuína e verdadeira, porque todo mundo no final das contas quer ganhar. E a minha intenção vai ser sempre uma relação ganha-ganha verdadeira. Você não vai para o jogo, você não vai para uma reunião pensando em si. O que mais tem por ali? Qual a agenda oculta que tem com a Ana? Será que ela quer isso? Não, você vai sabendo que está tudo posto na mesa. E você escolhe acreditar, confiar ou não. E aí a gente vai construindo essa relação e vai setando. E às vezes eu vou abrir mão. Uhum. Eu, conselheira, eu conselho, porque eu também vou ouvir o outro. Eu vou entender, porque não é só o que eu acho. Então é sempre sobre pessoas e sobre relações verdadeiras. Gostei. E falando sobre pessoas, assim, antes de a gente ir para o nosso quadro fixo, quais conselhos você daria para quem está assumindo agora uma posição no conselho de administração de uma empresa, de uma grande empresa? Primeiro, imparcialidade. Nós costumamos julgar muito. Então, por exemplo, essa relação entre corpo diretivo e conselho, ele só quer por causa da meta, isso e aquilo outro. Não julgue, vai para fatos e dados. O segundo, conheça bem o negócio, porque o que funcionou na sua atuação como executivo talvez não funcione como conselho ou não funcione naquele negócio. Terceiro, a escutativa, a verdade, a construção de verdadeiras alianças, não só relacionamentos profissionais. Claro que você tem muita gente, eu trabalho, eu não faço amigos. Tudo bem. Para mim, funciona e sempre funcionou construir essas relações verdadeiras. E por último, vim fazer o curso da Start. Clica no QR Code. Mas eu acho que é isso. E acreditar na sua capacidade, sabe, Sabrina? Que às vezes não é ali, né? Nem toda a primeira experiência. E puxando um pouquinho, para finalizar, que agora me veio inovação. Se a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que falar do longo prazo, de inovar, de flexibilidade, de criar o futuro. E como que o conselho pode apoiar a organização nisso? Aceitando investir, testar, errar e às vezes perder para ganhar. Acho que também tem isso. Maravilha. Sabe que ontem eu estava numa reunião na Zoho, que é uma big tech indiana, e a Índia tem muito da cultura de você prezar muito pela sua saúde mental, pela sua saúde física também. E aí eu fiz uma pergunta para o executivo que lidera Austin e o braço aqui no Brasil, que é diferente. Tem o diretor Latam, mas Brasil ainda não entra.
Porque ele disse, o meu maior desafio não é contratar talentos no Brasil e gerar receita. O meu maior desafio é provar para todo mundo ali, para a empresa que fica ali na Índia, que o Brasil tem um potencial de crescimento, que a gente consegue rampar no longo prazo. E aí ele já está conseguindo isso. O Brasil virou o número 1 ali de receita da empresa este ano, no meio do semestre, sim. Mas por que eu tô contando isso? Porque ele falou muito sobre a importância de oferecer um ambiente tranquilo para aqueles funcionários e para todo mundo, desde o baixo escalão até quem está no alto escalão. Porque quando acontece um erro, eles não são punidos, muito pelo contrário. Tem um estímulo, vamos aprender com esse erro, onde a gente muda a rota. E é basicamente isso que você falou. E não é você ter uma cultura permissiva ou errar o fácil, aquilo que não pode errar. Mas a gente precisa aprender a aceitar. Nós temos uma cultura de que o erro não é permitido. E quando eu vejo ele como aprendizado, isso muda tudo. Na Europa, eu acho que na Noruega tem o Museu do Erro. Gente, grandes invenções veio do erro. A Coca-Cola é a segunda bebida, só perde para a água mais consumida no mundo e veio de um erro. O post-it, o band-aid, tô fazendo propaganda, né? Não, são cases, são cases. Assim, conta. Vieram de uma intenção e criaram grandes cases de sucesso. A inovação incide em testar, em errar e aprender, obviamente, né? Então... Boa. Agora, tem mais alguma pergunta, Fê? Da minha parte, não? Vamos para o nosso quadro fixo? Vamos lá. O primeiro é o Na Prática. Hoje eu vou soltar uma situação aqui e aí você conta como você lidaria. A gente falou muito, assim, ao longo da nossa conversa, você trouxe a importância de ter aliados. Seja ali na cadeira do alto escalão, seja na parte de conselho. Enfim, agora imagina que você está chegando como conselheira e você precisa ter esses seus aliados. Só que você não consegue. De jeito nenhum. Você tenta, você não consegue. O que você faria para tentar ter esses aliados ou declinar? Enfim, queria te ouvir. Eu já tentei bastante e não consigo? Já tentou bastante. E eu não sou ouvida, não consigo agregar? Não. Não é sobre sentar na cadeira, nem sobre o dinheiro. A posição de conselho eu acho que é muito mais nobre. Então, se eu não estou conseguindo entregar valor, já tentei tudo que eu pude, eu declinaria da cadeira. E faria a mesma conversa que eu comentei. Eu estou colocando à disposição por isso e por isso. Talvez até isso gere um movimento diferente. Mas não é sobre ficar. Eu estou sendo paga, não quero. Mas é sobre contribuir. O nosso ativo mais importante hoje é o tempo. Então eu não vou perder meu tempo. Nem acho que é justo que a organização perder o tempo dela. Por mais que eu acredite que eu possa contribuir. Maravilha. E aí, nosso próximo é tendência ao fracasso. Agora começa você, Febisso. Fala uma palavra aí. Tendência ao fracasso. A busca pelo que está acontecendo agora, pelo propósito. Eu acho que é tendência. Você quer que eu explique? Uhum. Eu comentei do vazio. Eu acho que propósito ficou uma palavra que caiu, ficou meio piegas. Para mim, o que é propósito, Fê? É entender quais são os meus pontos fortes, quais são os meus talentos e usar isso para o mundo. Inclusive, a meu favor, construindo receita, patrimônio, legado, realização, satisfação. É mais do que essa coisinha, né, poética, tipo abraçar a árvore. Então, quando eu entendo isso e trabalho com isso, por que eu acho que é tendência? Eu não só começo a criar um quentinho aqui dentro, como eu de fato tenho realização e alcanço objetivos muito maiores. Então, cada vez mais não é sobre esquentar uma cadeira. É sobre realmente fazer o que me faz feliz, e aí eu faço bem, eu arrebento, e aí todo mundo ganha, porque também é sobre relações ganha-ganha, a gente está aqui para isso. Boa! E aí a minha palavra é gig economy. Você acha que é tendência ou fracasso? E por quê? Me explica um pouco mais. Explico. Por exemplo, a gente tem ali Uber, Rappi, esse modelo de trabalho que não é um modelo de CLT, é um modelo sob demanda. E aí eu queria te escutar, como que você enxerga? Como tendência ou como fracasso? Eu acredito também como tendência. As relações trabalhistas estão mudando. Talvez não seja exatamente no modelo atual, mas para chegar num modelo ótimo, porque eu ainda acho que não é uma relação ganha-ganha,
A gente vai levar um tempo e vai evoluindo, mas eu acho que sim, é uma tendência e só vai ser sustentável se ela chegar, de fato, a uma relação ganha-ganha. Maravilha. E pra gente fechar o momento mais esperado da audiência, que é uma dica de livro, de filme ou de série. Boa. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu participei da série Mulheres já com 2 livros. Eu escrevi, como você falou, Mulheres nas Finanças. Lancei agora em julho Mulheres do Espírito Santo. E todos esses livros contam a trajetória de mulheres em nichos. Essa mesma editora, da minha querida Andréia, tem Mulheres no Conselho. E aí são uma série de mulheres contando a trajetória de carreira delas, os desafios. E eu adoro biografia para a gente crescer. Tem um ditado chinês que fala: o inteligente aprende com o erro. E a base da mentoria é essa também. O sábio aprende com o erro do outro. Então, por que não se aprofundar na história dessas mulheres? E segundo, aí eu vou também citar um seriado antigo já, que é The Good Wife. Vocês já viram? É uma mulher que abandona a carreira para acompanhar o marido, que é um expoente político, e uma série de coisas acontecem na trama e ela volta para a carreira. Não é sobre conselho de administração, mas é sobre o poder da mulher. Então é bem gostoso, é cheio de acontecimentos e faz a gente muito refletir sobre o nosso poder e nosso papel no mundo. Maravilha! É isso. Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Fê, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer, Ana, ter você por aqui. Eu que agradeço, meninas. É uma honra a audiência de vocês. É extremamente qualificada, então poder falar para esse público de alguma forma, um pouquinho, né? Inspirar e fazer as mulheres refletirem e até desejarem mais posições de conselho e de poder. Nós temos muito receio de falar sobre poder, especialmente nós mulheres, porque parece algo de soberba, algo ruim, e poder é poder de transformação também, de transformar o mundo no mundo que a gente deseja. Então, que mais mulheres se inspirem, vejam e ouçam esse podcast, querendo poder, querendo transformar o mundo e acreditando nelas mesmas. Baita mensagem. E espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários qual que foi o trecho que mais te marcou e o que você gostaria que a gente abordasse no próximo episódio. Deixa o like, compartilha, manda o link aí para quem você acha que precisa conhecer mais sobre a Ana, sobre a história dela, aprender com ela e mergulhar nesse mundo sobre conselhos. Até mais!